Você já se sentiu cercado por circunstâncias que pareciam mais fortes do que suas próprias forças? Já pensou em como você viveria se soubesse que Deus já está agindo a seu favor, mesmo antes de se manifestar aquela ajuda que você tanto deseja? Ao longo da história, inúmeros crentes encontraram nos Salmos o poder de uma fé que age antes de ver resultados, de uma confiança que caminha mesmo antes que o caminho esteja seguro. Nesta mensagem, vamos explorar como agir como se Deus já estivesse te protegendo pode revolucionar a forma como você enfrenta o medo, a incerteza e os desafios do dia a dia. Te convido a permanecer até o final para descobrir como cada palavra, cada metáfora, cada ensinamento desses trechos pode acender uma confiança viva dentro de você. Assim como fizeram reis, profetas e pessoas comuns ao longo dos séculos, você também pode experimentar a presença inabalável de Deus no meio de qualquer tempestade. Antes de começarmos, te encorajo a declarar em voz alta: hoje eu escolho caminhar na proteção divina, com a certeza de que Deus já me guarda e sustenta a cada passo. Que essa afirmação seja o seu ponto de partida para uma vida marcada pela confiança, pela coragem e pela paz que excede todo entendimento. Número 1. O paradoxo da fé ativa. O que aconteceria se você começasse a viver cada dia como se já estivesse completamente coberto pelo escudo de Deus? Como mudaria a sua forma de falar, de caminhar, de tomar decisões, se você acreditasse com todo o seu ser que a proteção divina já está sobre você, mesmo antes que possa vê-la? Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esta é uma verdade profunda e poderosa. Porque a fé não é simplesmente um desejo, nem uma emoção passiva. É uma postura ativa, uma forma de nos posicionarmos espiritualmente diante do mundo e de suas incertezas. E é aqui que aparece um paradoxo transformador. Quando decidimos agir como se a proteção de Deus já estivesse em operação, essa mesma fé ativa abre a porta para que essa proteção se manifeste de formas concretas. É como se o céu respondesse ao eco da nossa confiança. Quando caminhamos rumo ao desconhecido com passos firmes, confiando que Deus vai à frente, não apenas mudamos nossa perspectiva interior, mas também alinhamos nossa realidade com a cobertura do Altíssimo. Esse ciclo virtuoso começa com uma semente de confiança. Essa confiança nos impulsiona a agir, a tomar decisões corajosas, a avançar quando tudo parece incerto, a enfrentar desafios com a convicção de que não estamos sozinhos. Essas ações, sustentadas pela fé, produzem resultados: situações protegidas, perigos evitados, paz em meio ao caos. E esses resultados se tornam experiências que fortalecem ainda mais nossa fé, criando um círculo de proteção viva, alimentado por nossa confiança ativa. É importante entender que a fé, neste contexto, não é apenas uma ideia guardada no coração, mas uma postura firme que toma decisões. Não se trata de dizer confio em Deus, enquanto permanecemos paralisados pelo medo, mas de nos movermos, falarmos, vivermos como quem já está resguardado pelo braço poderoso do Senhor. Essa mudança de paradigma é profunda. Passamos de Deus me protege para que eu possa avançar, para porque sei que me proteges, avanço sem medo. É aí que ocorre a transformação. E ainda que muitas vezes não percebamos, a proteção divina já está operando. Nem sempre ela se manifesta como milagres visíveis ou anjos descendo do céu. Muitas vezes é uma ligação que chega bem na hora certa, uma porta que não se abre porque não era para você, uma intuição que te livra de um conflito, uma paz interior inexplicável quando tudo ao redor está tremendo. Essa é a evidência invisível de uma cobertura espiritual que nem sempre é sentida, mas nunca falha.
Agora, há uma diferença clara entre a fé passiva e a fé ativa. A fé passiva espera sentada, olhando para o relógio espiritual, desejando que algo mude. A fé ativa, por outro lado, se coloca em movimento. Ora, decide, age, confia. É como Pedro andando sobre as águas, enquanto seu olhar estava em Jesus, desafiou o impossível. Só quando duvidou, afundou. Não porque Jesus o tenha abandonado, mas porque o medo apagou sua fé ativa. Os heróis bíblicos viveram essa dinâmica. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, confiando em uma promessa. Daniel abriu as janelas para orar, mesmo sabendo que estava sendo vigiado. Davi correu em direção a Golias, não porque era forte, mas porque estava seguro da proteção do Deus vivo. Todos agiram antes de ver resultados, porque a fé verdadeira se manifesta na ação. Nos nossos dias, esse princípio se torna mais difícil por causa do ruído constante, das notícias negativas, dos medos que a sociedade alimenta. Vivemos bombardeados por razões para não confiar, para nos proteger sozinhos, para depender apenas do que é visível. Mas é aqui que o chamado se torna mais urgente. Escolher confiar ativamente, viver como se o escudo de Deus já estivesse estendido sobre você, mesmo quando não é possível vê-lo. E, curiosamente, a ciência também nos respalda. A neurociência já demonstrou que o cérebro muda quando escolhemos pensamentos de fé, esperança e confiança. Ativam-se redes neurais que fortalecem a calma, a resiliência, a clareza. Quando agimos a partir da fé, até o nosso corpo responde. E isso não é coincidência. Fomos criados para viver conectados com o Criador, não com o medo. E se você se cerca de pessoas que também caminham com essa convicção, tudo se multiplica. Uma comunidade de fé ativa reforça a coragem, inspira decisões guiadas pela confiança e cria um ambiente espiritual onde a proteção se torna tangível. Você já não caminha sozinho, já não duvida tanto, já não pede como quem necessita, mas agradece como quem já recebeu. Por fim, não se esqueça de que muitas das situações que nunca chegamos a enfrentar é porque Deus já as desviou do nosso caminho sem que soubéssemos. Essa é a proteção preventiva. Quando vivemos a partir da fé, somos guiados por caminhos mais seguros. Caminhamos com sabedoria, tomamos decisões que evitam tempestades e, às vezes, nem notamos tudo o que foi evitado, porque a mão invisível de Deus já estava ali. Então, hoje, não apenas ore por proteção, viva como se já a tivesse, fale como se já estivesse coberto, haja como quem caminha com o respaldo do céu, porque quando você faz isso, a proteção divina não se atrasa, ela se ativa. Número 2. Declaração ativa de confiança. Quantas vezes por dia você repete coisas sem perceber? Isso vai dar errado. Com certeza algo vai se complicar. Não tenho forças. Não vejo saída. Frases que parecem pequenas, mas que semeiam grandes tempestades na alma. Agora imagine o que aconteceria se você substituísse essas palavras por verdades poderosas, como as do Salmo 91, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso não é apenas um versículo bonito, é uma declaração ativa, uma decisão verbal que tem o poder de transformar seu ambiente, sua fé, sua mente e toda a sua vida. O salmista não diz, pensarei ou acreditarei em Deus. Ele diz, direi do Senhor. Porque há um poder criativo na palavra. O que você declara não apenas reflete a sua fé, molda ela. O que você diz não apenas comunica o que sente, determina o que vive. Cada palavra pronunciada com fé se torna uma semente espiritual que, com o tempo, produz fruto. Quando você fala com confiança, ativa uma dimensão invisível onde a proteção de Deus começa a se manifestar no visível. E esse direi do Senhor não é uma frase automática, é uma decisão consciente. É escolher que tipo de palavras saem da sua boca quando o medo bate à porta. É decidir declarar,
A minha esperança está no Senhor, quando tudo parece desmoronar. É resistir à tentação de reclamar, de profetizar fracasso, de falar com base no medo. Cada vez que você escolhe falar com fé, mesmo quando não sente, está criando um ponto de virada espiritual. Está abrindo a porta para a intervenção divina. Veja como o salmista estrutura sua declaração. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É uma afirmação tripla de proteção. Primeiro, reconhece Deus como sua esperança, o lugar onde sua alma se ancora. Depois, o chama de fortaleza, seu lugar seguro, seu refúgio impenetrável. Por fim, afirma sua confiança pessoal, não em probabilidades nem em forças humanas, mas no caráter fiel de Deus. Cada uma dessas expressões é um escudo espiritual. E o mais poderoso é que não são afirmações genéricas, são pessoais. Ele não diz, o Deus de Israel, diz, meu Deus. Não diz, a esperança da minha família, diz, minha esperança. Essa personalização muda tudo, porque o verdadeiro poder dessas declarações não está apenas em repeti-las, mas em vivê-las. No começo, você pode sentir que está apenas recitando palavras, mas quanto mais você faz isso, mais essas palavras começam a moldar você. Falar fé é o primeiro passo para viver fé. E quando o que você declara com a boca se alinha com o que pratica com os atos, então toda a sua vida se torna um testemunho vivo do poder da proteção divina. E sim, vivemos cercados por um mundo que constantemente declara o contrário. Notícias carregadas de medo, conversas cheias de preocupação, redes sociais saturadas de desesperança. Se não formos intencionais, acabamos repetindo o que o mundo diz, em vez de proclamar o que Deus prometeu. Por isso, nossas declarações devem ser uma resistência ativa, um escudo contra o cinismo, uma muralha contra a ansiedade, uma fonte de luz no meio da escuridão. Existem momentos-chave em que essas declarações têm ainda mais impacto. Ao começar o dia, antes de uma decisão importante, no meio de uma crise, quando a dúvida invade. Nesses momentos, o que você escolhe dizer pode mudar seu rumo. Mesmo que não sinta, declare a verdade, porque às vezes sua boca precisa ir à frente das suas emoções. Sua voz precisa abrir o caminho que sua fé vai percorrer. E se você tem dificuldade em declarar essas verdades com convicção, não se julgue. Todos temos dias de fraqueza, mas é aí que entra a prática espiritual: repetir, meditar, afirmar. A neurociência já demonstrou que, quando repetimos verdades com intenção, criam-se novas conexões no cérebro. Literalmente, nosso sistema nervoso começa a se reconfigurar. Isso não é coincidência. Deus nos criou assim, para que a palavra falada com fé não apenas transforme o ambiente, transforme também nosso interior. Agora imagine uma família inteira declarando em uníssono: meu Deus é minha fortaleza, minha esperança, nele confio. Imagine uma comunidade inteira repetindo isso todos os dias. O impacto é multiplicador. Não transforma apenas você, transforma quem está ao seu redor. A linguagem da fé é contagiosa. E quando se torna um hábito coletivo, vira uma cultura espiritual. Uma atmosfera onde a proteção divina é sentida, vivida, compartilhada. E não espere a tempestade chegar para falar assim. Estabeleça o hábito de declarar a proteção de Deus nos tempos de calma. Essas palavras são como muralhas que você constrói antes que os ventos fortes cheguem. Quando a crise bater à sua porta, você já estará cercado de uma fortaleza verbal, emocional e espiritual, porque o que você declarou ontem será o seu refúgio amanhã. Então, hoje, faça sua a voz do salmista. Declare sem medo, mesmo que sua alma trema. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. E então, você não estará apenas pronunciando um versículo, estará ativando uma verdade eterna que transformará sua vida e atrairá sobre você a proteção do céu.
Número 3. A fortaleza que já existe. Você já parou para imaginar tudo o que Deus já preparou para te proteger? Não o que ainda vai acontecer, nem o que você precisa pedir várias vezes, mas aquilo que já está estabelecido espiritualmente a seu favor. O Salmo 18, versículo 2, é uma explosão de imagens sagradas, uma declaração profunda que revela como o coração de Deus construiu, antes mesmo que você pedisse ajuda, uma fortaleza completa para a sua vida. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo, o poder que me salva, a minha torre alta. 7 formas pelas quais o Senhor se manifesta como nosso protetor constante. 7 dimensões ativas, não adormecidas. Já estão aí. O desafio é habitá-las. Deus é a sua rocha. Imagine uma base firme, inabalável. Quando tudo ao seu redor treme, quando decisões te sacodem ou sentimentos te confundem, Ele permanece. Como aquela montanha que não se move mesmo quando os ventos sopram com fúria. Estar consciente de que sua vida está plantada sobre essa rocha muda sua postura interior. Você não caminha mais com medo, mas com estabilidade. Ele também é o seu castelo, uma muralha inexpugnável. Não uma cabana frágil, nem uma tenda improvisada. Um castelo. Espiritualmente, isso significa que há uma cobertura impenetrável para a sua alma. Mesmo quando você não vê, está dentro de um projeto defensivo construído pelo próprio Criador. Se você fechar os olhos, pode visualizá-lo. Torres altas, muros firmes, portões celestiais. Você está dentro. O inimigo fica do lado de fora. E quando tudo parece te aprisionar, ele é o seu libertador. Ele não apenas te protege do perigo, ele te tira dele. Há correntes que ele já quebrou sem que você soubesse. Há batalhas que ele já venceu enquanto você dormia. Aquilo que parecia uma armadilha, uma perda, uma queda sem saída, ele transforma em caminho de liberdade. Porque sua proteção não é passiva, é ativa, é estratégica, é libertadora. Minha fortaleza, diz Davi, e diz como quem já experimentou isso. Como alguém que lutou guerras internas e externas e sabe que a força de que precisou não veio de si mesmo, mas do Senhor. Você não precisa gerar sua própria força. Deus se torna sua energia quando suas pernas não respondem, quando seu coração está cansado, quando sua mente está nublada. E essa força não vem de fora, vem do alto, mas entra em você. E Ele é o seu escudo. Não apenas cobre seu corpo, mas também sua fé. É o escudo que apaga os dardos da dúvida, do medo, da crítica, da rejeição. Visualize esse escudo agora. Não é pequeno, é grande, resistente, sobrenatural. Cada vez que você escolhe confiar, em vez de ceder ao medo, você o está levantando. Cada palavra de fé que você declara, cada oração que lança como uma lança espiritual, reforça esse escudo invisível que te rodeia, a força da sua salvação. Não da sua religiosidade, nem da sua inteligência, nem da sua experiência. Sua salvação vem da força dele. E isso significa que você está sustentado por um poder que não depende do seu ânimo nem do seu mérito. Mesmo quando você vacila, essa força te sustenta. É um impulso que te empurra para a graça. Uma corrente de resgate que não para. Por fim, ele é a sua torre alta, não qualquer refúgio, um elevado, fora do alcance das ameaças mais sombrias. O Senhor não apenas te esconde, ele te eleva. Te coloca em uma posição espiritual, onde as vozes do medo já não soam tão alto, onde as batalhas são vistas de outra perspectiva. Habitar nesse refúgio é mudar de altura, é ver do céu o que antes você só via da terra. Davi escreveu essas palavras em meio a uma crise real, perseguido, traído, exausto. E mesmo assim, sua declaração não foi: Senhor, me protege algum dia, mas sim: Tu já és o meu castelo, meu escudo, minha rocha. Isso não foi poesia vazia, foi experiência.
foi memória espiritual, foi testemunho, e essa mesma linguagem pode ser sua hoje. Talvez você não esteja em uma guerra como Davi, mas enfrenta dúvidas, pressões, tentações, doenças, solidão. Nesse contexto moderno, essas metáforas ganham nova vida. Deus continua sendo seu antivírus emocional, sua muralha contra pensamentos destrutivos, seu código de emergência em crises inesperadas. Você não precisa viver com medo. Você precisa lembrar que já está coberto. E essa proteção não é algo a que você recorre de vez em quando. É um lugar onde pode habitar permanentemente. Há uma diferença enorme entre correr para o castelo quando tudo desmorona e viver dentro dele o tempo todo. Essa é a proposta. Não seja um visitante espiritual. Seja residente da fortaleza dele. E se você se une a outros que também decidiram habitar essa proteção, tudo se amplia. A comunidade de fé fortalece o escudo. As declarações coletivas de confiança criam atmosferas invulneráveis. Orar com outros, compartilhar testemunhos, afirmar juntos que Ele é o nosso castelo, transforma a maneira como enfrentamos o mundo. E não se esqueça disso. O escudo dele não apenas te cobre, te impulsiona. Ele não te protege para que você se esconda, mas para que avance. Quando você vive com essa consciência, se atreve a cruzar territórios que antes evitava por medo. Caminha por novas terras, porque sabe que a proteção divina não apenas reage ao perigo, ela o antecipa, o anula e abre o caminho. Então hoje, não apenas acredite na proteção de Deus, habite nela. Declare cada palavra do Salmo 18, versículo 2, como se já fosse sua experiência, porque ela é. Não se trata do que ele ainda fará, trata-se do que ele já é. Número 4, transformando o medo em confiança. Você tem sentido medo ultimamente? Aquele tipo de medo que não se vê, mas que se instala como uma sombra no peito, como um eco constante na mente? Todos nós, em algum momento, já estivemos ali. E o Salmo 56, versículo 3, nos oferece não apenas consolo, mas um caminho de transformação. Davi declara com uma honestidade que conforta: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus confio e não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ele não começa com força, mas com verdade. Não diz, quando não tenho medo, mas sim, quando tenho medo, escolho confiar. Essa é a chave. Não se trata de negar o medo, e sim de transformar sua energia em confiança ativa em Deus. Porque na vida espiritual real, fé e medo podem coexistir em certos momentos. Sentir medo não é falta de fé, é humano. O problema é permanecer ali. Davi nos mostra o processo: reconhecer o medo, decidir confiar, louvar a Deus no meio da tempestade, lembrar-se de que já confiou e então declarar com segurança: não temerei. Não é instantâneo, é progressivo. É um caminho que se percorre com a vontade, não com as emoções. E esse momento transformador acontece quando, mesmo que tudo em você queira correr, se esconder ou paralisar, você escolhe confiar. Decisão, escolha, um ato espiritual que nem sempre nasce do ânimo, mas da fé. Confiar nem sempre parece um milagre, mas é. Porque toda vez que você diz a Deus, confio em ti no meio do medo, está rompendo correntes invisíveis, está reescrevendo sua realidade espiritual. Está dando ao céu permissão para agir em seu favor. Veja esse detalhe poderoso. Davi louva a palavra de Deus antes de ver o desfecho. Ele diz, em Deus louvarei a sua palavra. Não louva um resultado, louva uma promessa. Isso é vital. Porque quando você se ancora na palavra e começa a agradecer pelo que Deus já prometeu, mesmo que ainda não veja, seu espírito se eleva. Sua mente começa a ser transformada. Você não espera que as circunstâncias mudem para mudar sua atitude. Você muda sua atitude, e então as circunstâncias começam a perder poder sobre você.
A passagem nos conduz por uma progressão espiritual belíssima. Davi começa dizendo, temo, depois passa a confio e finalmente termina com não temerei. Percebe a evolução? É um mapa para a alma, um trajeto que você pode percorrer várias vezes. Não se trata de nunca sentir medo, mas de não deixar que o medo tenha a última palavra. Porque quando Deus está com você, nem o medo, nem o homem, nem a situação tem o poder de definir o seu destino. E então, ele lança essa pergunta retórica que liberta: que me poderá fazer o homem? Essa frase não é arrogância, é perspectiva, é enxergar o mundo da altura da fé, é lembrar que nenhum poder humano pode anular os planos divinos. É como se ele dissesse: não me intimido mais com o que é externo, porque estou enraizado no que é eterno. Quando você chega nesse ponto, já não reage com pânico, mas com paz. E isso muda tudo. Espiritualmente e psicologicamente, o medo é uma energia real que ocupa espaço na mente e no corpo. Mas ele não precisa te dominar. Você pode transformá-lo. Faça um inventário. O que tem te causado medo ultimamente? O que tem tirado sua paz? Agora, leve essas áreas diante de Deus e comece a falar a partir da fé. Use a palavra. Medite em promessas específicas de proteção, como: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Quanto mais você enche sua mente com a verdade dele, menos espaço sobra para as mentiras do medo. E não faça isso sozinho. Cerque-se de pessoas que falem fé, que te ouçam sem julgar, que orem contigo quando você estiver tremendo. Porque a confiança cresce melhor em comunidade. Às vezes, quando sua fé está fraca, a fé do outro te sustenta por um tempo. Deus também age através de vínculos saudáveis que nos lembram da sua presença. Pratique exercícios simples. Quando sentir ansiedade, respire fundo e diga em voz alta: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Repita: creia, visualize o medo se dissolvendo e a confiança crescendo. Imagine um escudo de luz te cercando, a presença de Deus à frente e atrás, cobrindo sua mente, seu coração, seus passos. E aqui vem a parte mais linda. Quando você vive essa transformação, os outros percebem. Sua coragem se torna contagiante. Pessoas próximas que antes te viam afundado no medo, agora te veem confiando, cantando, avançando. E isso inspira, porque o seu processo pessoal se torna uma fonte coletiva de fé. Quando alguém vê que você venceu o medo confiando em Deus, algo dentro dele também desperta e começa a crer. Então hoje, não vire as costas para o medo, mas também não entregue a ele o volante. Reconheça-o e escolha confiar. Louve a Deus pelo que ainda não viu. Caminhe o trajeto do Salmo 56, do temo ao não temerei. Porque é ali, nesse ato de fé corajosa, que a proteção divina se ativa e você começa a viver como alguém que já está guardado, sustentado e livre. Número 5. Luz que dissipa as sombras do medo. Você já entrou em um cômodo completamente escuro e sentiu seu corpo se tensionar automaticamente? Você não sabe onde está pisando, teme tropeçar, e sua mente logo começa a imaginar perigos que talvez nem estejam ali. Agora, acenda a luz. Tudo muda. O medo se dissolve, o caminho se torna claro. Você pode avançar. Assim também age a luz de Deus em nossa vida espiritual. O Salmo 27 diz isso com poder e precisão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Deus não é apenas a nossa salvação. Ele é a nossa luz. E isso significa que Ele não vem apenas nos resgatar quando tudo desmorona. Ele também nos mostra antes por onde não seguir. Sua luz não é apenas consolo, é prevenção. Porque quando Ele ilumina o seu caminho, revela o que outros não enxergam. E essa revelação é parte ativa da sua proteção. Ver é parte de estar seguro.
Ver com clareza é um ato de salvação antecipada. Por isso, a luz divina não é um luxo, é uma necessidade. Essa luz não apenas mostra o ambiente ao seu redor, ela também transforma sua perspectiva. Muitas vezes, a maior ameaça não é o que acontece, mas como interpretamos o que acontece. Quando você vê uma dificuldade sem Deus, ela parece um muro intransponível. Mas quando você a enxerga com a luz dele, percebe que é apenas uma curva no caminho. A luz dele muda a forma como você vê sua dor, seus processos, suas perdas. Você deixa de enxergar inimigos e começa a ver treinamentos. Deixa de ver caos e passa a ver construção. Porque a luz de Deus ilumina também dentro de você. E quando essa luz penetra nas zonas escuras da alma, onde se escondem a dúvida, o ressentimento, o medo, a culpa, aí começa a verdadeira cura. Deus não ilumina para te julgar, Ele ilumina para te libertar, para que você possa ver o que tem roubado sua paz, o que tem te paralisado, o que te mantém nas sombras. E uma vez que você enxerga a luz da verdade dele, aquilo já não tem poder sobre você. A clareza te dá autoridade, porque você não pode vencer o que não consegue ver. Por isso, o Salmo não se limita a chamá-lo de luz, também o chama de fortaleza. E aqui existe uma conexão profunda. Quando você enxerga com clareza, permanece firme, porque você não caminha mais às cegas, já não tropeça naquilo que antes te derrubava. A luz te fortalece, e quando você está fortalecido, pode resistir, pode avançar, pode sustentar a confiança mesmo em meio à tempestade. É um ciclo virtuoso. Sua luz te dá visão, e essa visão te dá firmeza. E então, vem aquelas perguntas retóricas que libertam. De quem terei medo? A quem temerei? Essas perguntas não existem para obter respostas, mas para afirmar uma verdade. É como dizer, não há por que temer, porque se Deus é a minha luz, se Ele é a minha salvação, se Ele é a minha fortaleza, então quem pode contra mim? Esse tipo de declaração não é arrogância, é fé ativa. É declarar com sua boca aquilo que o inimigo não quer que você lembre, que você está coberto, guiado e guardado pelo Altíssimo. E se você pensar bem, a luz tem propriedades físicas que se parecem com o que ela faz espiritualmente. A luz viaja numa velocidade incrível. Ela chega antes de qualquer som. Assim é Deus. Ele te ilumina até mesmo antes do problema surgir. A luz penetra, atravessa frestas, entra onde mais ninguém consegue entrar. Assim é a voz de Deus quando você dá espaço. Ela alcança o mais profundo, o mais silencioso da sua alma, e revela, e cura, e transforma. Tire um momento e faça um inventário espiritual. Quais áreas da sua vida ainda estão em penumbra? Onde você precisa de clareza? Que decisões você tem adiado por medo do que não consegue ver? É exatamente aí que você precisa da luz dele. E você pode pedir, pode orar. Senhor, ilumina minha mente, ilumina meu coração, dá-me discernimento para ver como tu vês. E então, exponha essas áreas à palavra dele. A Bíblia é luz escrita. Toda vez que você a lê com o coração aberto, algo se acende dentro de você. E se você compartilhar suas revelações com outros, multiplicará essa luz. Porque uma única lâmpada pode acender muitas outras sem perder sua intensidade. Em comunidade, a proteção se amplia. Quando você conta como Deus te mostrou algo, outra pessoa pode sair da escuridão. Quando você decide caminhar na luz, outros se encorajam a seguir seu exemplo. Assim se estende o círculo da proteção divina, não apenas te cobrindo, mas iluminando também o seu ambiente. E não se esqueça, o propósito da luz não é apenas evitar o medo, mas transformá-lo. Não para que você viva ignorando os riscos, mas para que os enfrente com discernimento e confiança. Aquilo que antes te paralisava, agora se transforma em prudência sábia. Você já não reage com susto, mas com visão. Já não foge, você escolhe com clareza. Porque quando caminha na luz, não precisa correr,
pode avançar com passos firmes, com a cabeça erguida e o coração em paz. Então, hoje, faça do Salmo 27 sua declaração. Que você não apenas o leia, mas o viva. Que a luz dele guie suas decisões. Que a fortaleza dele sustente sua alma. E que a clareza da sua presença seja o escudo que dissipa toda sombra. Porque se ele é sua luz, então você já está protegido. Mesmo que haja escuridão ao redor, você caminha em clareza. Número 6. O refúgio secreto. Existem momentos na vida em que tudo ao redor parece demais. Barulho demais, caos demais, exigências demais, emoções acumuladas demais. E no meio dessa tempestade interna e externa, o que a sua alma mais precisa não é de uma solução imediata, mas de um refúgio real. Um lugar onde você possa respirar. Um lugar onde você não se sinta perseguido pelos próprios pensamentos. E aí, o Salmo 32, versículo 7, se torna um sussurro divino que toca o mais profundo do seu ser. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia e me envolves com cânticos de livramento. Isso não é apenas uma poesia bonita, é uma estratégia espiritual, é uma chave de acesso a uma dimensão de proteção que vai além do visível. É um convite para se esconder, não por covardia, mas por sabedoria. Porque há uma diferença entre fugir do mundo e se refugiar em Deus. A primeira atitude nasce do medo, a segunda, do discernimento. Davi não se escondia para evitar a vida, ele se refugiava para ter forças para enfrentá-la. O esconderijo que ele descreve aqui não é um lugar de evasão, mas de transformação. E o mais impactante é que esse refúgio não é um espaço físico, é um relacionamento. É a própria presença de Deus que te cobre, te sustenta e te envolve desde dentro. Você não precisa encontrar um lugar específico para se sentir seguro. Você precisa entrar nesse espaço invisível que se ativa quando você se conecta com Ele em oração, em adoração, em silêncio, com total honestidade. Esse refúgio não te guarda apenas de inimigos externos, ele te guarda daquilo que mais rouba sua paz, a angústia interior, o barulho mental, o medo antecipado, a culpa não resolvida, o peso emocional que ninguém vê, mas que você sente todas as noites. Quando você se refugia em Deus, não é que os problemas desaparecem imediatamente, é que a angústia perde o poder sobre você. A presença dele faz o que nenhuma distração consegue. Acalma sua alma, silencia seus pensamentos e devolve o fôlego. E aqui entra uma linda paradoxo. Esse esconderijo não é um lugar de silêncio sombrio, é um espaço cheio de cânticos, de melodias espirituais, de sons que libertam. Não é um esconderijo silencioso por medo, e sim um lugar sonoro por vitória. Porque Deus não te esconde para que temas, Ele te esconde para que ouças sua voz cantando liberdade sobre você. A imagem é poderosa. Enquanto tudo parece te pressionar por fora, Ele te envolve com cânticos de livramento, como um escudo sonoro que repele a ansiedade, o pânico, a confusão. Você não está só. Há uma canção do céu te envolvendo e te lembrando. Você está seguro e está sendo curado. Essa proteção é ativa, não passiva. Não é ficar parado esperando que tudo se resolva. É entrar num espaço onde seu interior é reconfigurado, porque enquanto você está nesse esconderijo, algo muda dentro de você. Você começa buscando a Deus como uma saída de emergência e termina desejando habitar ali para sempre. É uma jornada. Você passa do venho me refugiar para não posso mais viver fora dessa presença. Aquilo que era um escape se torna seu novo lar, sua zona vital de regeneração. E embora esse esconderijo seja invisível, você pode criar espaços físicos que o ativem. Um cantinho da sua casa onde você ora. Um banco no parque onde você desconecta para se reconectar. Um quarto onde você fecha os olhos e volta para esse lugar secreto. A espiritualidade também precisa se encarnar no concreto.
Porque quando você dá forma externa a esse refúgio interior, seu corpo aprende a associá-lo com paz, consolo, segurança. Existem práticas que te ajudam a entrar conscientemente nesse refúgio. Respirar profundamente, fechar os olhos e dizer: Tu és o meu esconderijo. Ouvir músicas que te elevem espiritualmente, ler um salmo em voz alta, repetir cânticos de livramento que te conectem com o eterno. Você não precisa esperar o dia desabar para buscá-lo. Pode fazer isso agora. Pode transformar esse refúgio em prática diária. Até a neurociência confirma. Quando você encontra regularmente um espaço emocional e espiritual seguro, seu sistema nervoso começa a mudar. A ansiedade diminui, o corpo relaxa, as conexões neurais associadas ao medo se enfraquecem. Porque estar com Deus não é apenas algo espiritual, é profundamente curador a nível físico e mental. E quando você experimenta isso, pode compartilhar, pode convidar outros para o seu refúgio, não com palavras abstratas, mas com testemunho vivo. Você pode dizer: Eu também estive quebrado, mas ali encontrei paz. Você também pode entrar. Assim se forma uma comunidade de refugiados divinos, pessoas que não negam suas batalhas, mas que aprenderam a correr para os braços do Pai. Pessoas que não vivem a partir da ansiedade, mas da presença. E o mais bonito é que, com o tempo, esse esconderijo se torna móvel. Você já não precisa de um lugar ou momento específico para se sentir protegido. Pode estar no trânsito, no meio de uma conversa difícil, numa sala de espera, e acessar esse espaço por dentro, porque sua alma já aprendeu o caminho. E isso é a proteção divina em sua máxima expressão, um refúgio que você carrega consigo, sempre disponível, sempre aberto, sempre cheio de cânticos que te lembram: você não está mais só, você está cercado de liberdade. Número 7. A proteção que nunca dorme. Há algo profundamente libertador em saber que você não precisa ficar acordado a noite toda para se sentir seguro, que enquanto você dorme, há alguém que vela por você, que mesmo quando você abaixa a guarda por cansaço, há um Deus que nunca pisca. O Salmo 121 nos lembra essa verdade com uma ternura e firmeza impressionantes. Não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Essa é uma daquelas promessas que não apenas se leem, se respiram, se declaram, se abraçam, porque toca aquele ponto vulnerável do coração humano. O medo de não conseguir sustentar tudo. Deus não intervém apenas quando você cai. Ele também age para que você não escorregue. Sua proteção é preventiva. Muitas vezes, nem chegamos a ver o que poderia nos ferir, porque Ele já bloqueou. Você ia errar, e algo impediu o passo. Ia até aquele lugar e algo te atrasou. Queria aquela porta, mas ela não se abriu. E embora no momento isso parecesse frustração, com o tempo você entende, foi proteção. Porque aquele que te guarda não improvisa. Ele está sempre um passo à frente. E o que mais impressiona é sua vigilância. Constante, inabalável. Ele nunca se distrai, nunca se cansa, nunca precisa fechar os olhos. Quantas vezes você já sentiu que ninguém te vê? Que está sozinho no que está enfrentando? Mas a palavra afirma com força: não dormirá aquele que te guarda. E como se não bastasse dizer isso uma vez, repete com uma negação dupla: não dormitará, nem dormirá. Esse ênfase não é por acaso. É Deus te garantindo que não existe momento, circunstância ou noite escura em que Ele perca de vista a sua vida. Essa promessa não é apenas coletiva, não é só para Israel como povo. É para você, pessoal, íntima. Deus cuida do seu povo, sim, mas também cuida de cada um dentro desse povo. Você é visto, você é vigiado, você é guardado com uma atenção que supera qualquer sistema de segurança humana. E não há turno que termine, não há horário de descanso, não há interrupções. O cuidado dele não depende do seu bom comportamento nem do seu nível de consciência.
Há momentos em que nem você mesmo sabe o perigo que te rodeia, e ainda assim, ele te protege. E quando você entende isso, algo dentro de você muda. Você consegue descansar de verdade. Não apenas dormir por cansaço, mas descansar com confiança. Pode fechar os olhos sabendo que não está desprotegido. Pode viver sem a paranoia de querer controlar tudo. Porque sabe que há alguém infinitamente mais sábio, mais forte e mais vigilante que você, e que está no comando. A vigilância dele te permite soltar a ansiedade. O olhar constante dele te liberta do controle. A presença constante dele te dá paz. Hoje, vivemos rodeados por alarmes, sensores, câmeras, inteligência artificial, vigilância via satélite. E mesmo assim, seguimos com medo. Por quê? Porque nenhum sistema humano é infalível. Todos têm pontos cegos, todos precisam de energia, manutenção, supervisão, mas o guardião da sua vida não tem pontos cegos. Nada escapa dele. Ele não precisa recarregar a bateria, não perde o sinal. Sua cobertura é perfeita e sua intervenção muitas vezes é sutil, mas real. Como quando uma palavra chega na hora certa, como quando você sente que não deve ir, como quando algo dentro de você diz para esperar. São sinais da vigilância divina. E é importante também reconhecer nossos limites. Você não pode estar atento a tudo, não pode prevenir cada coisa, e nem precisa. O cansaço chega quando tentamos assumir um papel que não é nosso. Mas, quando você solta esse fardo e aceita que não é o guardião supremo, pode caminhar mais leve, pode se concentrar no que está ao seu alcance, sabendo que há alguém cuidando de tudo o mais. Esse salmo era cantado por peregrinos, pessoas que percorriam longas distâncias, expostas a perigos. Eles não tinham muros, nem portões automáticos. Tinham fé, tinham confiança de que o Deus que os havia chamado também os guardaria. Hoje, sua peregrinação não é pelo deserto, mas é pela vida. Por decisões importantes, por caminhos emocionais complexos, por dias bons e dias escuros. Mas a promessa continua a mesma. Não dormirá aquele que te guarda. E o mais bonito é que essa mesma vigilância que Deus tem sobre você, você pode refletir em seu entorno, pode velar por outros, pode ser parte de uma comunidade de crentes que cuida, que intercede, que se mantém alerta espiritualmente. Porque ao aprendermos com o cuidado de Deus, também aprendemos a cuidar dos outros, não a partir do julgamento, mas do amor, não por medo, mas por uma fé ativa. E por fim, vem esse detalhe glorioso. Muitas vezes, Deus te protege sem que você peça, como um sistema imunológico da sua alma, operando em silêncio para te manter seguro. Porque o amor dele é assim, não espera ordens, sua proteção já está em ação. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não entende, então haja hoje como quem já está protegido, porque está. Não porque você dá conta de tudo, mas porque ele nunca deixa de velar por você. Número 8. A escolta invisível. Existem momentos em que você não sabe como saiu ileso. Momentos em que algo ou alguém te protegeu, te cobriu, te defendeu sem que você precisasse fazer nada. O Salmo 34, versículo 7, nos traz uma revelação poderosa sobre essa dimensão invisível que muitas vezes ignoramos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso não é apenas poesia. É uma declaração espiritual que transforma a forma como enxergamos a proteção de Deus. Porque você não está só. Você não caminha sem companhia. Ao seu redor há uma escolta invisível, enviada pelo próprio Deus, pronta para te proteger ativamente. A palavra acampa-se não está ali por acaso. Não diz que o anjo passa de vez em quando, não diz que visita ou observa de longe, diz que acampa, e isso fala de permanência, de presença estabelecida, de uma vigilância estratégica que não se move. Acampamento é linguagem militar do céu.
Como um exército que cerca uma cidade vulnerável, assim é a proteção angelical para aqueles que reverenciam a Deus. Eles te cercam, estão ao seu redor, não apenas à frente ou atrás, em todas as direções. E fazem isso por ordem divina, não por vontade própria. São enviados, são designados, porque você teme ao Senhor, porque o honra, porque vive em relacionamento com Ele. Essa promessa não é para todos, é para os que o temem. E esse temor não é pavor, é reverência, é rendição, é um coração alinhado à vontade de Deus. É alguém que vive sabendo que sua vida pertence ao Senhor. E esse relacionamento ativo abre o canal para que essa proteção também o seja. O temor do Senhor ativa a cobertura do céu. O espiritual não é aleatório, se ativa com fé, com obediência, com reverência. Há quem ande sem essa escolta. E há quem, sem saber, viva dentro de um círculo angelical por causa do seu caminhar com Deus. E não é uma proteção passiva. Não é que os anjos estão ali como decoração celestial. Diz que livra, ou seja, eles agem, eles se movem, eles intervêm, lutam batalhas que você nem imaginava que existiam. Não é algo místico, é real. E ainda que você não os veja, o efeito da intervenção é evidente. Aquele acidente que não aconteceu, aquela abordagem que foi evitada, aquela decisão que você não tomou sem saber por quê. Situações que poderiam ter fugido do controle, mas de repente tomaram outro rumo. Nem tudo foi coincidência. Às vezes foi intervenção. Desenvolver sensibilidade espiritual é fundamental para perceber essa realidade. Você não precisa ver anjos para saber que eles estão, mas pode viver com consciência da presença deles. É viver sabendo que há mais ao seu redor do que seus olhos enxergam. É caminhar com a certeza de que o céu não te deixa desprotegido. É entender que cada passo que você dá em obediência está dentro do perímetro da defesa divina. E essa proteção não é uma ideia nova. Ela é confirmada por toda a Bíblia. Daniel foi protegido na cova dos leões. Pedro foi liberto por um anjo na prisão. Elias recebeu alimento das mãos celestiais. E até hoje, incontáveis testemunhos modernos relatam intervenções inexplicáveis que só fazem sentido à luz dessa verdade espiritual. Deus ainda envia anjos. O céu continua em movimento. O campo espiritual segue ativo. E você faz parte dessa área de cobertura quando permanece em relação reverente com Ele. Mas atenção, não se trata de idolatrar os anjos. Eles não são o centro. Nós não buscamos experiências com anjos, buscamos a presença de Deus. E nesse ambiente de adoração e reverência, o exército espiritual dele se ativa. Não se trata de fascínio, se trata de fé. Eles não são o foco, são a extensão do cuidado de um pai que ama os seus filhos. E quando essa verdade passa a fazer parte da sua vida diária, você pode invocar essa proteção conscientemente. Através do louvor, quando você declara a palavra, quando ora com autoridade. Você pode dizer: Senhor, obrigado porque os teus anjos acampam ao meu redor e me livram. Ativa essa defesa, cerca-me, guarda minha casa, guarda o meu caminho, guarda minha família. Não a partir do medo, mas da convicção. É viver coberto, porque você sabe que está. Quando uma família vive sob essa consciência, algo muda no ambiente. A casa se enche de paz, a ansiedade diminui, as decisões são tomadas com mais clareza. Sente-se segurança, não porque tudo esteja perfeito, mas porque se sabe que está cercado. Uma comunidade unida nessa fé multiplica sua força espiritual. Já não se trata apenas da sua proteção, mas de uma cobertura coletiva. E sim, há sinais, há evidências sutis. Às vezes é uma paz que você não consegue explicar. Às vezes é uma palavra que chega na hora certa. Às vezes é um pressentimento que impede decisões precipitadas. Às vezes é simplesmente a sensação de que alguém cuida de você, porque alguém está cuidando. E o mais lindo é isto: essa escolta não precisa ser ativada a cada vez. Ela funciona mesmo quando você não vê.
mesmo quando não sente, mesmo quando sua oração não é perfeita, porque Deus é fiel e sua fidelidade te protege mais do que você imagina. Então, caminhe hoje como quem sabe que está cercado, porque você está, não pela sua força, mas pela sua promessa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Número 9. Estabilidade em meio ao caos. Quando tudo ao seu redor se abala, quando o chão debaixo dos seus pés parece desaparecer, quando aquilo que era firme se torna incerto, para onde você corre? O que você faz quando seus planos desmoronam? Quando o caos se instala na sua vida como uma tempestade sem aviso? O Salmo 46 responde com uma força que não vem de nós, mas de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Não é uma promessa de ausência de problemas, é uma garantia de presença divina em meio a eles. É um convite a agir como se Deus já estivesse te protegendo, porque Ele está. Este texto revela um refúgio em 3 dimensões. Primeiro, Deus é o nosso refúgio. Aquele lugar para onde você corre e se sente coberto, como um escudo espiritual que absorve o impacto antes que ele te atinja. Depois, diz que ele é a nossa fortaleza, ou seja, não apenas te protege por fora, mas te fortalece por dentro. Ele te capacita, te enche com uma força que não vem de você, mas do alto. E por fim, ele é o nosso socorro bem presente. Não qualquer socorro, um socorro rápido, que não chega atrasado, que aparece no exato momento em que você mais precisa. É um sistema completo de cuidado, proteção externa, fortalecimento interno e ajuda imediata. Um refúgio integral que responde a cada dimensão da sua necessidade. Mas o que realmente chama a atenção é o momento em que essa verdade se manifesta, ainda que a terra se transtorne. Não quando tudo está calmo, não quando tudo está bem, mas no meio do caos total. A imagem é cósmica, a terra se movendo, montes caindo no mar. Ou seja, o colapso da ordem natural. É o símbolo de um mundo fora de controle. E ainda assim, o salmista declara: não temeremos. Isso não é uma frase motivacional, é uma decisão espiritual baseada em uma verdade superior. Deus está conosco. Deus nos protege, Deus responde, e isso é mais forte do que qualquer montanha que caia. Este salmo nos convida a adotar uma lógica diferente, uma lógica que não depende do que se vê, mas do que é eterno. Começa declarando quem Deus é, e então conclui com uma decisão. Portanto, não temeremos. É uma corrente espiritual. Quando você sabe quem é o seu refúgio, você pode decidir não ter medo. Mesmo que os sintomas persistam, mesmo que os problemas continuem, mesmo que tudo pareça instável, sua confiança permanece, porque ela não depende do que acontece por fora, mas de quem está com você por dentro. E há algo muito poderoso na expressão socorro bem presente. Não se trata apenas de que Deus ajuda, mas de que Ele ajuda a tempo. Talvez não no momento em que você gostaria, mas exatamente quando você mais precisa. Ele não antecipa para evitar o processo, mas também não atrasa quando a alma clama. Seu socorro chega no momento certo, quando o coração está pronto para ser sustentado. E esse momento, mesmo parecendo limite, é perfeito. Ao olhar para o contexto histórico deste salmo, entendemos ainda mais seu peso. Foi escrito em um tempo de ameaça, provavelmente uma invasão. O povo estava cercado por inimigos, mas em vez de focar no que os cercava, voltaram os olhos para quem os sustentava. Essa mesma atitude podemos aplicar hoje. Talvez você não esteja cercado por um exército, mas sim por dívidas, problemas familiares, diagnósticos médicos, notícias que te abalam. E no meio de tudo isso, este salmo continua atual, e você não está sozinho nessa batalha. A comunidade também é parte deste refúgio. Quando você se une a outros crentes, a fé se fortalece. A estabilidade se contagia.
Às vezes, você precisa se cercar de pessoas que te lembrem que Deus está contigo, mesmo quando você esquece. Porque há momentos em que sua fé enfraquece, mas alguém ao seu lado diz: não temeremos, porque Ele está aqui. E se você prestar atenção, verá sinais. Pequenos gestos que confirmam a presença de Deus no meio do caos. Aquela ligação que chega na hora certa. Aquela paz que você não entende, mas sente. Aquela força para continuar que você não sabe de onde veio. Aquela música que toca e te sustenta. Essas são marcas da presença dEle, da proteção dEle, do socorro bem presente. E aqui está o mais impactante: o caos pode se tornar sua melhor oportunidade para experimentar Deus como nunca antes. Porque na calmaria é fácil dizer que confia, mas é no caos que a fé se torna viva. É na tempestade que você conhece aquele que acalma o mar. É no abalo que você descobre que sua alma pode continuar firme. Porque se Deus é o seu refúgio, fortaleza e socorro bem presente, então você pode olhar o caos nos olhos e dizer com convicção: não temerei. E caminhar, e agir, e viver, como se já estivesse protegido, porque você está. Número 10. Companhia divina no vale escuro. Existem momentos em que a vida não se parece com um campo verde, nem com águas tranquilas. Há dias, semanas, até temporadas inteiras em que tudo se parece mais com um vale escuro. Um terreno incerto, silencioso, pesado. Um lugar onde as respostas não chegam, onde o medo sussurra, onde a solidão parece mais real do que a esperança. E é justamente aí que o Salmo 23, versículo 4, adquire um poder indescritível. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Não é uma promessa de que não haverá vales, é a certeza de que nunca os atravessaremos sozinhos. O salmista não diz: se eu andar no vale. Ele diz ainda que está nos dizendo com honestidade que há temporadas escuras na jornada da fé, que nem todos os dias brilham, que mesmo caminhando com Deus há vales a serem atravessados. Mas aqui está a chave: ainda que eu ande, ele continua caminhando, ele não para, ele não decide morar no vale, ele o atravessa, porque o vale não é o destino, é um trecho, um percurso necessário, mas não permanente. E o mais lindo do versículo é o que define sua confiança: porque tu estás comigo. Ele não diz porque terei força, ou porque entenderei tudo, ou porque tudo vai se resolver rápido. A segurança dele está ancorada em uma presença, em uma companhia, em saber que Deus não observa de longe, mas acompanha de dentro do vale. Porque quando Deus está contigo, o lugar mais escuro se transforma em lugar sagrado, e aquilo que poderia te destruir, te transforma. Essa é uma das formas mais poderosas da proteção divina, a companhia. Nem sempre trata-se de evitar que você chegue ao vale. Às vezes, a maior defesa é ter alguém ao seu lado, enquanto você atravessa a sombra. Porque essa presença não apenas cuida de você, ela te sustenta, te guia, te fala, te dá ânimo. E esse não temerei não nasce no vale. É uma decisão antecipada, uma postura espiritual assumida antes do caos. É como se o salmista dissesse: eu já tomei uma decisão. Quando a escuridão chegar, eu já sei para quem vou olhar. Não é negar a dor, não é ignorar o perigo, é escolher confiar mesmo que o cenário seja sombrio. Porque a alma que já decidiu não temer pode caminhar sem que o medo paralise seus passos. Depois, aparecem duas imagens fundamentais: o bordão e o cajado, instrumentos do pastor. O bordão era usado para defender o rebanho dos predadores. O cajado, com sua ponta curva, servia para guiar as ovelhas e, se necessário, resgatá-las do precipício. Ou seja, um instrumento protege, o outro guia. Um impede que algo externo te machuque, o outro te ajuda a não se perder por dentro. Assim,
Deus protege, te defendendo daquilo que você não vê e te orientando para que você não se desvie. E o que essa combinação de presença e proteção provoca é consolo. Não só segurança, não só cobertura, consolo, vida, força, um impulso interno que te permite seguir mesmo quando tudo ao redor te convida a desistir. Porque não vale. Você não precisa apenas que Deus te defenda, você precisa que Ele te anime a dar mais um passo. Hoje, os vales da sombra podem assumir muitas formas. Uma doença inesperada, uma perda, uma temporada de depressão, uma crise financeira, uma traição, uma fase em que tudo aquilo que te motivava já não faz mais sentido. E nesses vales, o mais difícil não é só o que acontece, é não sentir a presença de Deus. Por isso, parte do aprendizado é desenvolver percepção espiritual, aprender a sentir mesmo quando você não vê. A presença dele é real, mesmo que suas emoções digam o contrário. E se puder, atravesse o vale com outros crentes. Não caminhe sozinho. Existe uma força que nasce quando você compartilha a jornada com alguém que também já passou por lá. Quando as palavras do outro te lembram daquilo que o medo quer te fazer esquecer. Quando o testemunho de alguém se transforma em mapa para a sua fé. E sim, registre, escreva, guarde no coração o que você viveu, como Deus te sustentou. Porque o vale que hoje você atravessa pode se tornar o testemunho que sustentará outra pessoa amanhã. Sua história de sobrevivência pode ser a semente de esperança para alguém. E lembre-se sempre disto, o vale é uma rota, não é um destino. Você não está ali para ficar preso, você está de passagem, está atravessando. E do outro lado, há pastos verdes te esperando. Há uma mesa preparada, há óleo que será derramado sobre sua cabeça. Mas tudo começa com uma decisão: não temer, porque tu, Senhor, estás comigo. E isso basta. Número 11. A alegria como escudo. Algo poderoso acontece quando você escolhe se alegrar em Deus, mesmo antes do milagre, mesmo quando tudo ao seu redor diz que você deveria estar preocupado. O Salmo 5, versículo 11, não fala de uma alegria superficial, mas de um gozo profundo, estratégico e protetor. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, como um escudo o cercas da tua benevolência. Isso não é apenas um cântico de ânimo, é uma fórmula espiritual de proteção, porque há um gozo que nasce da fé, e esse gozo não apenas te levanta, ele te cerca, te cobre, te defende. A alegria aqui não é acaso, é consequência. Alegrem-se os que confiam em ti. Ou seja, quando você realmente confia em Deus, algo muda por dentro. A alma começa a liberar gozo, não porque tudo esteja resolvido, mas porque você sabe em quem está confiando. E esse gozo é muito mais do que uma emoção positiva. É uma resposta espiritual. É o sinal de que sua fé está ativa. E isso cria uma atmosfera interna onde o medo já não encontra espaço. Não é fruto de circunstâncias favoráveis. É a evidência de que você decidiu crer, mesmo que a tempestade ainda não tenha cessado. E esse gozo não fica só no interior. O Salmo diz que exultem eternamente. Há algo especial na expressão sonora da fé, em cantar, declarar, adorar em voz alta. Porque a voz de júbilo não é apenas emoção, é uma proclamação espiritual. Quando você levanta a voz, está estabelecendo uma atmosfera de fé no visível e no invisível. Está ativando proteção. Está lembrando ao inimigo e a si mesmo que Deus luta por você. E essa voz não é ruído, é o sinal de que você está cercado, coberto, defendido pelo céu. E então vem a dinâmica que transforma. Pois tu os defendes, os abençoas, e como um escudo os cercas do teu favor. É um círculo virtuoso. Você confia, se alegra, proclama, e isso ativa ainda mais proteção. Deus te defende, e essa defesa reforça o seu gozo.
E quanto mais você se regozija, mais consciente se torna do favor dele. E esse favor te envolve como um escudo. Não é uma capa externa, é uma cobertura viva. O favor de Deus não é um acessório espiritual, é uma barreira invisível, porém eficaz, que te separa do dano, do ataque, da opressão. E esse escudo é completo. Ele te cerca, não deixa pontos vulneráveis, e não depende do seu mérito, mas da sua posição como justo. E aqui está um ponto essencial: abençoas o justo. Essa justiça não se baseia no quão perfeito você é, mas na sua posição em Cristo. Porque você foi justificado pela fé, você anda debaixo dessa bênção, não por aquilo que você fez, mas pelo que Ele fez por você. Essa justiça ativa a cobertura. Não se trata de se sentir digno, trata-se de saber que está coberto pela graça. E quando você entende isso, pode caminhar com alegria, não fingida, mas nascida de uma verdade profunda. E tudo isso não é só teologia. Tem efeitos reais no seu corpo e mente. A ciência confirma. O gozo genuíno fortalece o sistema imunológico, reduz o estresse, melhora sua capacidade de adaptação. Mas o mais impressionante é seu poder espiritual. Quando o gozo se torna prática espiritual, vira uma muralha contra o desespero. Porque quando o inimigo espera te ver caído, você escolhe cantar. E esse canto o desconcerta, porque ele não sabe o que fazer com uma pessoa que sorri pela fé, que canta na dor, que se levanta com júbilo em meio à quebra. E se você aprende a cultivar esse gozo como disciplina, como arma, como escudo, você se torna imparável. Como se cultiva? Agradecendo, cantando salmos, declarando promessas, se cercando de pessoas que também celebram, separando momentos do dia para se alegrar, não porque tudo está bem, mas porque Deus continua sendo bom, e esse gozo compartilhado em comunidade se multiplica. Uma igreja que canta unida, uma família que louva junta, um casal que se anima com palavras de fé. Isso cria uma atmosfera de proteção coletiva que o inimigo não pode penetrar. Mas também é preciso reconhecer as barreiras ao gozo. Às vezes é o ressentimento, o cansaço, a comparação, o medo. Identifique o que está bloqueando sua alegria, expulse com oração, libere com perdão, substitua por gratidão. Porque quando o gozo flui, a proteção se ativa. Não como mágica, mas como fruto de um coração alinhado com a verdade de Deus. E lembre-se sempre disso, o gozo não apenas defende, ele também avança. O gozo não é só escudo, é arma ofensiva. Quando você se regozija, está tomando território, está empurrando as trevas para trás, está vencendo a opressão com adoração, está fazendo o inimigo recuar com um sorriso espiritual que nasce da alma. Então sim, haja hoje como quem já está protegido, porque você está. E enquanto isso, alegre-se, cante, regozije-se, porque sua alegria não apenas expressa sua fé, ela fortalece, estende e cobre sua fé, como um escudo vivo, como um favor que te envolve por completo. Número 12. A espera ativa. Esperar não é cruzar os braços, não é resignar-se, não é dizer não há mais nada a fazer. Esperar em Deus, como revela o Salmo 62, versículo 6, é uma das posturas mais ativas e poderosas da fé. Porque quando você decide esperar com confiança, está dizendo com a sua vida: não vou correr, não vou me desesperar, não vou buscar outra saída. Só Ele é a minha rocha, o meu refúgio, a minha salvação. E isso, embora pareça passividade, é uma declaração de guerra contra a ansiedade, contra o medo, contra a necessidade de controle. É se posicionar dentro do escudo da proteção divina e permanecer ali até que a vontade dele se manifeste. Davi escreve: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E essa palavra só muda tudo. Porque há muitas coisas que prometem estabilidade: o dinheiro, a influência, a inteligência, a previsão. Mas só Deus é imutável.
Só Ele pode nos sustentar quando todo o resto falha. Esse só é uma declaração de exclusividade. Não confio nos meus recursos, nem nos meus planos, nem na minha experiência. Confio somente nele. E quando esse só Deus se torna o seu fundamento, surge uma promessa poderosa: não serei abalado. Isso não significa que você não sentirá medo. Significa que você não vai cair, que estará firme quando tudo balançar, porque você não está de pé sobre emoções voláteis, nem sobre expectativas humanas. Está ancorado na rocha eterna. E quando é assim, protegido pela solidez de Deus, a espera se transforma em declaração ativa. Não é ficar parado sem fazer nada. É transformar a confiança em movimento interior. Porque esperar nele é agir com fé, é resistir à tentação de fugir, é continuar crendo quando não há resultado, é continuar louvando, mesmo quando tudo parece igual. Essa espera, silenciosa por fora, mas poderosa por dentro, abre portas que nenhuma estratégia humana pode abrir. Davi continua dizendo: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Não diz quando não houver mais opções. Diz em todo o tempo. Nos dias bons e nos dias cinzentos. Na certeza e na dúvida. No gozo e na dor. A proteção divina se ativa não só quando oramos por ela, mas quando decidimos permanecer debaixo dela, sem sair para buscar soluções que Deus ainda não ordenou. E isso exige treinamento espiritual, porque a mente quer se mover, quer resultados rápidos, mas a fé sabe: esperar em Deus é a melhor estratégia de segurança. E então vem algo íntimo, profundo e libertador. Derramai perante Ele o vosso coração. Aqui está a ação essencial. Não se trata de ficar em silêncio durante a espera. É falar com Ele com total honestidade. É se esvaziar diante da presença dEle. É entregar os medos, frustrações, anseios. Não esconder nada. Porque quando você derrama o coração diante de Deus, algo poderoso acontece. Você abre espaço para que a proteção dele cubra não só o seu corpo ou suas circunstâncias, mas também seus pensamentos, suas emoções, sua alma. Deus se torna então um refúgio completo. Pessoal, sim, meu refúgio. Mas também coletivo, nosso refúgio. Porque a fé individual é poderosa, mas a comunidade que espera junta é imparável. Quando dois ou mais decidem esperar ativamente em Deus, gera-se um ambiente espiritual onde a presença do Senhor se manifesta com mais intensidade. Uma igreja que espera, uma família que confia, um grupo que intercede. Tudo isso ativa uma cobertura que transcende o individual. E enquanto você espera, não está perdendo tempo. Está se preparando, está sendo equipado. Como um atleta que treina antes da competição, sua espera fortalece seu discernimento, seu caráter, sua capacidade de reconhecer a intervenção de Deus quando ela chegar. Porque a proteção divina nem sempre vem com trombetas e sinais visíveis. Às vezes, ela chega em forma de uma paz inesperada. Às vezes, é uma conversa que muda sua perspectiva. Às vezes, é uma porta que não se abre, porque Deus está te guardando de algo. E quando você entende isso, pode esperar com nova atitude, com propósito, com firmeza. Não como alguém que parou, mas como alguém que escolheu confiar além do visível. Esperar em Deus é caminhar por dentro, mesmo estando parado por fora. É se preparar para receber o que já foi prometido. É viver a partir da certeza de que a proteção de Deus já te cerca, mesmo que ainda não esteja totalmente manifesta. Então, se hoje você está numa fase de espera, não veja isso como uma pausa. Veja como uma estratégia. Afirme sua fé, declare com sua boca, derrame seu coração e permaneça nessa rocha inabalável que é o seu Deus. Porque se Ele é seu refúgio, sua fortaleza, sua rocha, então a espera não é fraqueza, é força silenciosa, é confiança ativa, é proteção em movimento. Número 13. Descanso em meio à batalha.
Quando tudo ao seu redor parece um campo de batalha, quando os inimigos não param de aumentar, quando a ameaça é tão real que quase pode ser tocada, é aí que o Salmo 3, versículo 3, se torna uma promessa viva, uma declaração que atravessa a escuridão. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele do seu santo monte me respondeu. Deitei-me e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Isso não é apenas uma oração, é um modo de viver, uma forma de caminhar como se já estivesse protegido. Porque você está. Deus não é apenas escudo à sua frente, Ele é escudo ao seu redor. Isso significa cobertura total. Não há ponto cego, não há ângulo descoberto. A proteção dele não é parcial nem intermitente, é envolvente. É como estar dentro de uma bolha celestial que impede que o externo penetre o interno, e essa consciência muda sua forma de se mover. Permite que você fale, avance, decida sem viver paralisado pelo medo. Não porque o perigo não exista, mas porque você sabe que está cercado. E ele não apenas te protege, também restaura sua dignidade. O salmista diz, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Quantas vezes você caminhou de cabeça baixa por vergonha, culpa ou cansaço? Mas Deus vem, levanta seu rosto e te lembra quem você é. A proteção dele não apenas impede o ataque, mas cura o efeito do ataque. Te devolve a força, a autoestima, a identidade. Te diz, olhe para mim, não para o chão. Levante a cabeça, porque eu ainda não terminei com você. E aqui acontece algo essencial. Com a minha voz clamei, e ele me respondeu. O diálogo com Deus não é simbólico, é real. O clamor não é só desabafo emocional, é o canal por onde flui a intervenção divina. Falar com Deus, mesmo no caos, mantém ativo o vínculo de proteção. E o mais importante, ele responde, nem sempre como esperamos, mas sempre com presença, sempre com paz, sempre com direção. Porque a oração nem sempre muda as circunstâncias de imediato, mas muda sua posição diante delas. Você já não está só. Está em diálogo com o Todo-Poderoso, e então acontece o que parece impossível. Deitei-me e dormi. Como alguém dorme em meio a uma guerra? Como se encontra descanso quando estão te perseguindo, quando você não sabe o que vai acontecer amanhã? Você dorme porque alguém maior está velando por você. Você descansa porque sua segurança não depende de você. Davi pôde dormir enquanto fugia de seu próprio filho Absalão, porque sabia que Deus não dormia. Porque quando Ele é o seu sustento, você pode fechar os olhos sem medo. O descanso se torna uma declaração de fé. Dormir profundamente no meio do caos é dizer ao mundo espiritual, eu confio naquele que me guarda. Não é negligência, é uma forma radical de fé. Porque quando você descansa, não está apenas recuperando forças, está deixando claro que você sabe em quem tem crido. E ao despertar, você reconhece, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Cada novo dia é testemunho de que Deus cuidou de você enquanto você estava vulnerável. Cada manhã é uma prova viva da fidelidade invisível de Deus durante a noite. E então vem a frase que desafia toda a lógica humana. Não temerei 10 milhares de pessoas que se levantarem contra mim. Não diz, não tenho inimigos. Ele os tem. Não diz, são poucos. São muitos. Mas mesmo assim, não teme. Porque já experimentou que Deus o protege. Porque já foi sustentado na noite. Porque já sabe que o escudo de Deus não falha. Essa perspectiva transforma. Você não avalia mais a ameaça pelo seu tamanho, mas avalia seu Deus por sua fidelidade. Essa promessa também tem impacto físico. Estudos mostram que quem dorme com paz reduz o estresse, fortalece o sistema imunológico, pensa com mais clareza. Mas por trás dessa paz, há uma raiz espiritual. O descanso começa na alma.
Começa quando seu espírito está alinhado à certeza de que Deus está no controle. E você não precisa passar por isso sozinho. O salmo é pessoal, mas também convida a comunidade. Rodear-se de pessoas que lembram das promessas de Deus com você, que oram por você quando você não consegue orar, que sustentam sua cabeça quando você não pode levantá-la. Também faz parte da proteção divina, porque às vezes o escudo se manifesta numa conversa, numa palavra de encorajamento, numa intercessão silenciosa. Por fim, seu descanso pode ser um testemunho. Quando outros te veem descansando, enquanto tudo parece desmoronar, perguntarão: como você consegue? E aí você poderá responder: porque o Senhor me sustenta. Dormir no meio da tempestade não é insensatez, é fé. É saber que, mesmo que o inimigo cerque, mesmo que a batalha continue, você está cercado, você está sustentado, e por isso pode se deitar, dormir e acordar, porque Deus já está te protegendo. Número 14. A vida sob proteção constante. Colocar sempre o Senhor diante de você não é um ato ocasional, é uma decisão de vida. É escolher dia após dia, minuto após minuto, viver com plena consciência de que Deus está presente, ativo, atento e protetor. O salmista expressa isso com clareza no Salmo 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha direita, não serei abalado. Portanto, se alegra o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Essa não é uma afirmação superficial, é uma declaração profunda de uma vida transformada pela presença constante da proteção divina. O ato de colocar sempre diante é uma prática espiritual consciente. Significa não deixar Deus de fora. Não tirá-lo do cenário quando tudo parece estar sob controle. É reconhecer que sua proteção não é apenas para emergências, é também para os detalhes cotidianos, para cada conversa, cada decisão, cada pensamento. É ter o rosto de Deus como primeiro ponto de foco. Não o problema, não o medo, não a lógica humana. A presença dele, a palavra dele, a fidelidade dele. E então vem essa revelação poderosa, porque Ele está à minha direita. Esse é o lugar de maior proximidade, honra e força. Na cultura bíblica, a destra representa poder e ação. Ter Deus à sua destra é ter defesa imediata, direção direta, apoio total. Não é ter um Deus distante te observando do céu. É ter um Deus presente que caminha com você, luta ao seu lado e te guarda mesmo quando você não vê. Por isso, o salmista pode declarar com confiança inabalável: não serei abalado. Ele não diz que não haverá terremotos emocionais. Não diz que não haverá notícias que abalem sua paz. Mas afirma que seu centro não será removido. Sua identidade, seu propósito, sua fé permanecerão firmes. Porque quando você sabe quem te protege, o ambiente ao redor não define mais sua estabilidade. Você não depende mais do vento para permanecer de pé. É sustentado por uma rocha eterna. E esse estado de consciência plena produz um impacto integral no ser humano. Primeiro, alegra-se o meu coração. Ou seja, suas emoções se alinham à segurança de saber que está protegido. Você não precisa fingir calma. A paz é real. A alegria não depende do que é externo. Nasce de dentro. Depois diz: o meu espírito exulta. Sua essência, seu espírito, se ativa. Encontra descanso na certeza de que está sustentado. E por fim, até o meu corpo repousará seguro. Isso é impressionante. Porque quando a alma e o espírito estão seguros, até o corpo experimenta essa realidade. Você consegue dormir bem, respirar fundo, curar-se de dentro para fora. Viver com essa consciência constante da proteção divina tem efeitos físicos reais. A ciência já comprovou. A confiança reduz o cortisol, regula o sistema nervoso, fortalece o sistema imunológico. É o que alguns chamam de neuroplasticidade espiritual.
Porque quando você escolhe todos os dias colocar Deus diante de si, seu cérebro se reconfigura. Sua mente é treinada para descansar. Suas reações mudam. Seu corpo responde a essa nova realidade espiritual interior. E quando isso não é vivido apenas por um indivíduo, mas por uma família inteira, uma comunidade, um círculo de amigos, o impacto se multiplica. Quando todos decidem juntos manter a consciência da presença e da proteção divina, cria-se um ambiente de fé. Um lugar onde o medo perde força, onde a esperança se torna palpável, onde o testemunho flui como um rio que irriga gerações. Porque esse estilo de vida não é só para você, é um legado. Seus filhos não herdam apenas seus bens, eles herdam a maneira como você viveu sua fé. Herdam a paz que viram em você. Herdam a firmeza que você demonstrou quando tudo balançava. E você não. Herdam o valor de ter Deus à frente. De confiar que se Ele estiver à direita deles, também não serão abalados. E no final, essa proteção constante não apenas nos faz sentir seguros. Ela nos liberta para cumprir nosso propósito. Porque quando você não vive mais a partir do medo, pode se arriscar a amar mais, a servir sem reservas, a dar passos de fé. A consciência da proteção se torna uma plataforma. Você não está mais se defendendo, está avançando, está tomando território, está levando luz onde há trevas. Por isso, não se trata apenas de uma oração bonita, é um estilo de vida. Colocar Deus sempre diante de você transforma sua percepção, seu corpo, suas emoções, suas relações, suas decisões. Te torna alguém que não precisa ver para crer, mas que crê tanto, que vive a partir dessa fé. E essa fé te protege, porque aquele que habita na consciência constante de Deus já está sob sua cobertura. E nada, nem ninguém, pode mover o que ele já estabeleceu. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.